mais uma aula sobre prevenção de comportamentos inadequados. Vocês já repararam a quantidade que a gente tem de recursos? Quantas coisas a gente pode fazer antes, né? Hoje a gente vai falar de um procedimento que eu batizei de pegando embalo. O nome dele é Instruções de Alta Probabilidade. Vocês vão ver que pegando embalo é muito melhor. Então, qual é a ideia desse procedimento? A ideia é que, às vezes, para uma criança, se eu peço um comportamento que ele é muito difícil para ela de cara, ele vai pegar e dizer, ops, não vou fazer isso. Mas, se eu peço para a criança fazer 2, 3 coisas curtas, rápidas, então, me abraça, me dá um beijo, leva esse copo em cima da mesa, entendeu? Então, se eu fizesse de cara, leva esse copo em cima da mesa, a criança, se de repente se recusar, ia ter um comportamento inapropriado. Mas quando eu coloco ele numa sequência de ações, onde as primeiras são coisas que eu sei que a criança é capaz de fazer, que eu sei que a criança já faz naturalmente, que já faz com agilidade, que já faz com fluência e que se ela faz sem comportamento problema nenhum, e eu emendo, por isso que eu digo, eu pego embalo. Então eu pego 2, 3, 4 coisas que eu sei que a criança é capaz de fazer muito bem e a última coisa é uma coisa que normalmente ela não faz. Então digamos que eu tenho uma criança que já tem vários comportamentos legais tomando banho. Então, digamos que eu pego a criança, se eu colocar, lava o pé, ela lava a mão, lava, mas o cabelo ela não gosta que toque na cabeça, ela não gosta que passe em shampoo. Então eu pego, lava o pé, lava a mão, agora o cabelo. Eu coloco como último, esse que é menos provável, mas eu vou colocando como se eu estivesse no embalo, como se eu estivesse naquilo de, vamos lá, e num ritmo que a criança vai e faz, porque ela já está na sequência. Então esse é um procedimento muito legal para ser usado e que ajuda muitas famílias, principalmente em coisas como essa, sabe? Coisas que ela consegue seguir a sequência num ritmo mais aceleradinho, assim, que ela consegue seguir essa sequência mais natural. Para algumas crianças, às vezes, em casa isso dá para fazer. Então, guarda o sapato, me dá um abraço, coloca o casaco. Então, eu posso ir vendo, de acordo com a criança, qual é o último que é menos provável e eu estabeleço nessa sequência. Gente, essa é uma estratégia que ajuda muito com crianças que têm comportamento de não querer seguir regra, não querer seguir uma rotina ou de desafio em relação a determinadas coisas que a gente pede para fazer. Então, é uma estratégia super bacana de você estar usando nessas situações. Lembrem, durante o uso dessa estratégia, do reforçamento positivo, tá? Então, toda vez que a gente está falando de ensino, a gente precisa ter consequências legais. Então a gente fica, isso, muito bem, muito lá. Quando a criança faz aquela atividade que é a última, que era a atividade menos provável dela seguir, que era a atividade mais difícil para ela, eu tenho que ter um super reforçamento, tenho que ter uma coisa muito legal. Então lembrem de ir reforçando, ir elogiando, mas quando chegar nessa última, eu preciso ser algo bem diferencial para essa criança, para ela perceber, nossa, isso foi muito legal que eu fiz. Então não esqueçam de reforçamento positivo ao usar essa estratégia também. Ok? Um beijo e até a próxima!